Fim da novela Guilherme Arana. Vídeo de hoje do canal do Nicola conta o futuro do lateral esquerdo que era pretendido por Corinthians e Flamengo. Teve escândalo de John Textor, dono da SAF do Botafogo. Antes, ele já havia admitido interesse em contratar um lateral do Flamengo. As últimas do mercado, bastidores, finanças, faxina no Flamengo e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e não esquece de deixar like para ajudar o canal, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo tem um oferecimento de 1xBet. A casa de aposta mais tradicional, patrocinadora de times como Barcelona, Liverpool e Chelsea. Ao se cadastrar no link que está no comentário fixado, você ganhará até R$ 1.560 de bônus usando o código que está aparecendo na tua tela. Se você quer credibilidade e seriedade, vem com a 1xBet. Se cadastre usando o link que está no comentário fixado. Não esquece, hein? Valeu? Dá essa moral para quem nos dá moral. Dito isso, vamos logo com a notícia. Bora falar agora sobre o John Textor, dono da SAF do Botafogo, admitindo a intenção de contratar o lateral direito Wesley, que pertence ao Flamengo. Mas calma, a ideia não é tirar o Wesley do Flamengo para colocá-lo no Botafogo. Quero explicar o contexto dessa história. Textor estava dando uma entrevista à ESPN antes daquele escândalo, aquele chilique ridículo que ele deu após a derrota do Botafogo para o Palmeiras. Ele chegou a entrar em campo e pediu para dar uma entrevista ao pessoal do Sport TV e do Premier, afirmando que o campeonato, o que houve na derrota do Botafogo foi corrupção, que o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, precisa renunciar. Antes de tudo isso, com uma entrevista muito mais calma à ESPN, ele admitiu que gosta do Wesley e citou uma partida do Flamengo contra o Botafogo para destacar as qualidades, os atributos, o potencial do jogador rubro-negro. A frase usada foi a seguinte, abre aspas, eu gosto do Wesley, ele é um ótimo garoto, eu o quero no Crystal Palace, fecha aspas, só para lembrar. O John Textor, além de dono do Botafogo, é também dono do Crystal Palace no futebol inglês e do Lyon na França. O contrato do Wesley com o Flamengo se encerra em dezembro de 2025, ele está avaliado com valor baixo no Transfer Market, só 2,5 milhões de euros, certamente o Flamengo vai pedir muito mais para negociar. Ainda sobre o Fla, só para contextualizar, depois da derrota do Flamengo para o Santos por 2-1 de virada, com expulsões de Bruno Henrique e Gerson, a expulsão do Gerson foi definitiva para mudança no quadro, o Flamengo sai ganhando por 1-0 com o gol do Pedro, acaba tomando a virada, especialmente depois de o Gerson ser expulso. Tite jogou a toalha em relação ao título do Campeonato Brasileiro, disse que não há mais possibilidade de conquista, apesar de o Tristão Garcia dar 1% de chance ao rubro-negro de conquista do Campeonato Brasileiro. Quero falar agora sobre o Flamengo, que decidiu mudanças para a próxima temporada, e as mudanças vão acontecer numa escala importante. Nem a chegada do Tite foi capaz de colocar o Flamengo nos trilhos. Depois das duas últimas derrotas, o Flamengo já sabe que não briga mais pelo título do Campeonato Brasileiro e vai ter de se virar para melhorar na reta final do Campeonato Brasileiro, sob o risco de nem ir para a Libertadores de forma direta, eventualmente para uma pré-Libertadores ou, no pior dos cenários, ficando de fora até da Libertadores, que seria uma verdadeira tragédia importante. Apenas os 4 primeiros vão direto para a Libertadores, não tem G6 nessa temporada. O quinto e o sexto vão ter de se contentar com uma vaga na pré-Libertadores. Nesse momento o Flamengo aparece na sexta colocação com 50 pontos conquistados, atrás de Grêmio, Bragantino e do Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense é quem mais ameaça a situação rubro-negro. O Atlético tem 49 pontos contra 50 do Flamengo. Só mais um registro importante, meio essa crise técnica do Flamengo, preciso falar sobre Gabigol, que completou 10 partidas sem balançar as redes, é o maior jejum de gols dele desde que foi contratado pelo rubro-negro. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, excelente notícia para o Galo, notícia não tão boa para torcedores do Corinthians e do Flamengo. Guilherme Arana estendeu seu contrato com o Atlético. O vínculo atual se encerraria em dezembro de 2024 e Corinthians e Flamengo já haviam demonstrado a intenção de contratá-lo de graça, sem pagar nada ao Atlético. Eles teriam de esperar até a metade do ano que vem para assinar um pré-contrato com o Arana e receberiam o lateral esquerdo a partir de 1º de janeiro de 2025. O Galo, atento a isso, começou a negociar as tratativas com o Arana e ofereceu um belo aumento salarial, ainda não conseguiu obter o valor exato, mas dá para dizer que o Arana passa a ser um dos jogadores mais bem pagos do elenco. Em troca, conseguiu a extensão do vínculo até dezembro de 2027, 3 anos a mais em relação ao contrato anterior. Multa rescisória foi mantida, já era um valor considerado alto pelo Atlético, o Galo já estava confortável com isso. Uma preocupação a menos para os dirigentes atleticanos. Fernando Garcia, o representante
do Arana, muito próximo dos dirigentes do Corinthians, inclusive daqui a pouco eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o tema. E aí só mais um registro importante, mais uma vitória de Rodrigo Caetano e os homens do departamento de futebol do Atlético, e meio a concorrentes importantes do ponto de vista financeiro. O Galo consegue vencer a disputa com Corinthians e Flamengo, assim como já havia feito em relação à contratação do Hulk, do Paulinho, entre vários outros jogadores. A última, ainda sobre a Arana, o torcedor do Galo andou com a pulga atrás da orelha depois de uma postagem da esposa do Arana, feita recentemente, reclamando do comportamento de torcedores do Atlético que atiraram uma série de coisas nela e nos filhos depois da derrota para o Cruzeiro, episódio superado. Guilherme Arana é jogador do Atlético até 2027. Mais uma vez aí, trazendo informação de bastidores do Flamengo, né? Trazendo aí notícias de pessoas que estão lá dentro do Flamengo, pessoas que me passam o que vem acontecendo tanto nos treinos, nos bastidores, no vestiário do Flamengo, depois dos jogos. Por quê? Porque o Tite, que chegou aí com uma baita moral, que chegou ali com calma, tentando colocar um clima de paz, um clima tranquilo dentro do Flamengo. Ontem o Tite teria feito um desabafo no vestiário, nada de muito forte, né? Porque o Tite, ele tem essa preocupação. A grande preocupação do Tite é não gerar um clima de tensão ainda maior no Flamengo. Então, claro, pelo jeito do Tite, inclusive, o Tite, mesmo para dar bronca, ele vai devagar. Ele não faz aquela bronca para deixar o ambiente pesado. Só que o Tite, ele fez desabafos no vestiário, cobranças fortes aos jogadores do Flamengo, principalmente com relação a duas cobranças. A principal no vestiário ontem, onde o Tite mostrou uma grande insatisfação com os jogadores do Flamengo, foi na imaturidade emocional do Flamengo. Um Flamengo que, mais uma vez, não soube ter disciplina e que não soube lidar com um momento, né, tenso dentro do jogo. Porque o Flamengo, se você for pensar, e essa foi a grande cobrança do Tite, dentro do vestiário, o Flamengo, ele desmorona depois da expulsão. E o Tite cobra muito isso. O Tite deixa claro no vestiário que um time vencedor, ele tem que saber controlar a emoção, ele tem que saber controlar o mental, mesmo nos momentos mais difíceis. E se tem uma coisa que esse Flamengo não está tendo nesse ano, é maturidade emocional, é força mental. É um Flamengo acomodado, é um Flamengo sem vergonha na cara e é um Flamengo sem disciplina. Então, o que acontece? O Tite cobrou muito que o Flamengo precisava ter o mental forte, tá? O mental forte. O Tite cobrou, sim, mas, claro, ele sempre toma o cuidado para não cobrar individualmente. Ele sempre toma o cuidado para não expor. Mas chamou a atenção do Wesley também pela falta desnecessária no gol do Santos. Quando estava sendo marcado o Soteldo por 3 jogadores, o Tite chama a atenção do Wesley por ter feito aquela falta, que também não foi nada inteligente. Então, é uma situação onde o Tite, claro, o Tite ele chega, paz e amor, ele chega querendo controlar a tensão no vestiário, querendo finalizar aquela crise que acontecia com o Sampaoli, mas aos poucos o Tite vai começando a fazer cobranças mais fortes no Flamengo. Rapaziada, uma sacanagem que está acontecendo no Flamengo, muitos jogadores ganhando altos salários, fazendo corpo mole, mas enfim, uma grande reformulação tá para chegar, tá para acontecer. Tite vai passar o serrote e vamos ver no que vai dar. Rapaziada, complicado. E a questão sobre o Arana, que seria um bom lateral esquerdo para o Flamengo, não vai rolar porque o garoto lá já vai estender o contrato com o Atlético Mineiro. Mas se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de dar aquela moral, se inscrever no canal e ativando a notificação.
e dando like, tá bom? Também, se puder fortalecer, se tornando membro, né, do canal, vai fortalecer e apoiar muito a gente aqui, tá bom? Tô ficando por aqui, um grande abraço, tchau!